Você deve estar se perguntando onde estão os grandes pastores que ainda não falaram sobre todo esse caso da Flor de Lis. Oi, tudo bem? Eu me chamo Daniela Rocha e você está aqui no meu canal, esse canal de atualidades, espiritualidade e sociedade, onde eu comento um pouco sobre tudo que acontece no Brasil e um pouco do mundo também, e faço aí uma interligação com o mundo religioso. No vídeo de hoje eu resolvi trazer um compilado do que os pastores falaram acerca do caso Flor de Lis. Esse caso que abalou o mundo gospel e a sociedade de modo geral, né, que não esperava isso de uma pastora. Para quem não sabe do que eu tô falando, nesses últimos dias a Polícia Civil finalmente concluiu o inquérito sobre a morte do pastor Anderson, esposo da Flor de Lis. Além dela, alguns filhos e neta também estão envolvidos no caso, porém ela ainda não foi presa devido ao foro privilegiado que ela tem, uma vez que ela é deputada federal. Contextualizado aí um pouquinho sobre o caso, eu fiquei curiosa e sei que muita gente também estava curioso para saber o que aí os grandes pastores midiáticos que têm suas contas em redes sociais grandiosas, com grande número de seguidores, o que eles andaram falando sobre esse caso. E eu selecionei alguns poucos aqui que falaram sobre o assunto, né, ou falaram ou pincelaram o assunto, ou mesmo não falaram, né, para a gente poder discutir um pouquinho no vídeo de hoje. Edir Macedo, em suas contas de redes sociais, não vi nenhum tipo de pronunciamento. É bem verdade que o Edir Macedo ele usa pouco suas contas, suas redes sociais, e quando usa, ele usa realmente só para produzir conteúdo voltado à questão religiosa. Então, ele não costuma ser um pastor que está sempre comentando as atualidades, comentando e cobrando das outras pessoas, né? Isso aí a gente vai ter que dar esse braço a torcer. Outra pessoa que eu tenho certeza que muita gente esperou e ainda espera, ansioso por algum posicionamento, é o pastor Silas Malafaia. Sim, Silas, que sempre tem opinião para tudo, que sempre está comentando de todos os casos que estouram na internet ou nos noticiários. Não ouvimos nenhum pio dele. Aliás, para não dizer que ele não falou absolutamente nada, ele largou 2 tweets esbravejando, na verdade, contra a imprensa brasileira, né? Natural, ele sempre faz isso. Contra a imprensa brasileira, da forma que eles estavam noticiando a questão, da forma que eles estavam caindo em cima, né? Principalmente do núcleo cristão de maneira geral, né? E aí ele até alegou uma certa intolerância religiosa. Mas eu acho que dessa vez o Silas, ele tentou aí meio que se sair pela tangente, né, apontando uma outra situação e não focando naquilo que a maioria das pessoas estão cobrando, um posicionamento dele, uma fala dele acerca desse assunto tão horripilante. Outro pastor, também ex-deputado, muito influente no meio cristão, é o Magno Malta. Ele também gravou, esse sim, gravou de verdade um vídeo falando um pouco aí sobre esse caso. Ele soube tratar o assunto, né, trazer a seriedade necessária, falar o que precisava ser realmente falado ali sobre o caso, né, sem necessariamente ter que vomitar ódio na internet, né. Vou deixar um pouquinho rolando aqui o vídeo deles para você ver um pouquinho do que foi, da opinião dele, tá, daquilo que ele opinou sobre o assunto. Oi, gente. Hoje eu queria especificamente falar de 2 assuntos, né. A polícia do Rio de Janeiro conclui o inquérito do assassinato do pastor Anderson, marido da Flor de Lis. Eu preciso comentar esse assunto como eu comento todos os outros assuntos, até por conta da crueldade, da barbaridade, não é? E preciso comentar também pelo fato dela ser de confissão evangélica, de ser uma pastora, né? Uma cantora, né? Alguém que vive com a Bíblia na mão e que está no altar todos os dias em nome de Deus. Até porque se fosse pessoa de qualquer uma outra confissão, a barbaridade de um crime desse, ele precisa ser comentado por todo mundo. E quando acontece uma barbaridade dessa na sociedade, não importa a confissão cristã, se a pessoa é católica, se ela é espírita, se ela é de Umbanda, nós comentamos. Bom, primeiro a história. Como que um homem toma 30 tiros de uma automática, de repetição dentro de casa, 30 tiros
e a mulher não ouve. Você matar um ser humano é uma covardia louca. A Câmara precisa abrir, sim, um processo com base na conclusão do inquérito do Rio de Janeiro, levar para a comissão de ética e abrir um processo de cassação. Aqui não tem essa de irmão, de irmã e tal. Irmão, irmã não mata ninguém, não pode ser assintoso contra a vida de ninguém. O canal 2 Dedos de Teologia costuma falar semanalmente sobre vários temas, principalmente acerca de teologia mesmo, mas às vezes eles acabam invadindo aí um pouco as atualidades, assuntos culturais envolvidos também com a questão da religião. Com isso, né, obviamente os seguidores aí cobraram um vídeo acerca do assunto, porém Iago disse que estava viajando de férias e não poderia naquele momento gravar nada, né? Já que ele estava de férias, ele queria curtir mesmo, ele não queria saber de trabalho. Caso Flor de Lis. Ah, Iago, você não vai comentar o caso Flor de Lis? Você tá passando pano pro caso Flor de Lis? Ah, Iago, e a profecia, não é? Que o Luiz Hermínio fez lá e o Anderson Silva tá denunciando, o que é que você acha do Anderson Silva? Aconteceram muitas coisas essa semana e muitos de vocês têm feito cobranças como se o meu silêncio representasse opinião, não é? E, gente, eu estou de férias no sul do Brasil curtindo frio, certo? Eu não vou parar de curtir meus 8 graus com minha filha e minha esposa para falar de assassino, certo? Então, aguarde e confie. Em algum momento eu apareço aí e comento alguma coisa. Mas parem de achar que produtor de conteúdo é comentarista cultural, certo? Ainda mais teólogos, pastores, a gente não é comentarista cultural. A gente tem que ser cobrado pelos assuntos que a gente sempre está opinando a respeito. Então, sei lá, um pastor bolsonarista que está fechado com o Bolsonaro precisa dar opinião e prestar esclarecimentos a partir do momento que ele é um defensor ferrenho de Bolsonaro, quando surge alguma acusação de corrupção, seja defendendo ou o que quer que seja. Mas faz sentido cobrar opinião, certo? Cobrar opinião daqueles que falam sempre acerca daquele tipo de assunto. Aqueles que não são comentaristas culturais, achar que o silêncio representa algum tipo de opinião é bobagem. A gente tem uma vida para viver, igreja para cuidar. E por fim, o quinto pastor aqui que eu selecionei hoje é o pastor Caio Fábio. Esse já tinha feito um vídeo de, digamos, análise desde quando o caso aconteceu no ano passado, né? O pastor, ele já tinha se posicionado o quanto ele achava aquela família um tanto quanto preocupante, vamos usar esse termo, né? E ele resolveu gravar um vídeo não só falando do caso, né, mas também citando o porquê de muitos pastores midiáticos não terem ainda se posicionado acerca dessa questão, e eu acho isso muito interessante. Eu vou deixar aqui um pedaço do vídeo dele também para vocês acompanharem. O pessoal tá mandando uma mensagem pro meu direct aqui, tá mandando uma mensagem, mandaram aqui hoje no chat, estão insistindo numa pergunta pra gente abrir o papo aqui, que é o seguinte: Caio, por que os grandes pastores evangélicos, as grandes estrelas pentecostais, até então, até onde mandaram essa mensagem, não se pronunciaram no caso Flor de Lis? Eles vão se pronunciar? Eles não se pronunciam por nada disso. Sobre Flor de Lis, por quê? Porque ela estava vinculada ao Ministério Assembleia de Deus, do Manel Ferreira, do Abner, desse pessoal todo. Então, eles não falam uns dos outros, eles se odeiam. Se odeiam. O Manel Ferreira mesmo, cara? abomina. O José Wellington, da Convenção Geral, abomina. O Macedo abomina, o Malafaia abomina, eles se abominam uns aos outros. Mas eles são fisiologistas, eles são um centrão, eles são o que foi o baixo clero. Então, conquanto eles se aborreçam, se abominem, se detestem, queiram-se mal, o poder do poder, o poder do dinheiro, o poder da posição, o poder do status é maior do que o antagonismo imediato entre eles. Então, eles deixam para se antagonizarem na surdina. Agora, quando se trata de grande mídia, eles evitam serem percebidos assim, para darem a ideia de que são um bloco unânime. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo aí do que eu andei colhendo nas redes sociais dos grandes pastores ou representantes, né, do cristianismo aí acerca do assunto
Flor de Lis, e que eu sei que muita gente tem procurado o posicionamento desses pastores, seja para se guiar um pouco, para entender um pouco o que aconteceu, ou seja também simplesmente para, né? O povo gosta da treta também, né? Para saber o que eles andam falando, para ver se eles estão passando pano ou não para a questão. Eu sei que é por isso também que você gosta de saber dessas coisas. E agora eu quero saber o que você acha. Comente aqui embaixo o que você achou aí desses pastores, do que eles disseram, se você concorda ou não concorda, qual pastor que devia ter se manifestado e não se manifestou, qual pastor deveria estar nesse vídeo aqui porque se posicionou, você viu e eu não vi, manda aqui pra mim. Aproveita e deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, assiste os outros vídeos que estão aqui e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!